E aí pessoal, tudo bem? Começando então mais um vídeo aqui no canal e hoje estou muito feliz que nós vamos falar um pouquinho dessa grande banda da época dos anos 60, dos anos 70, The Pops, né? A pedidos vamos falar hoje de The Pops. Na verdade, eram 3 estudantes de uma escola técnica federal lá no Rio de Janeiro, ali próximo ao Maracanã, que no início dos anos 60 curtiam, logicamente, o rock, da música popular, coisa bem comum da biografia da época, né? Era o Silvio, o José Henrique, os 2 irmãos Parada, e tinha também o Alípio, né, que era o Pipo, o apelido dele, né? Eles tocavam na escola e tal, né? Inclusive, o professor de inglês deles acabou sugerindo que eles dessem um nome à banda, The Pops, supostamente porque é um nome curto, fácil de guardar e que fala, né, que são populares e tal, e parece que os alunos seguiram essa orientação do professor de inglês e começaram a tocar e fazer algum sucesso, porque realmente eles tinham uma boa virtuose, assim, né, em termos dos instrumentos, entendiam bastante. Tanto que chegaram logo em 63 a um disco, né? Então o The Pops lança o primeiro compacto simples, né, pela RCA, exatamente em 63, com 2 músicas, né, lado B, né? Eu Que Amo Somente a Ti, que é uma versão da música do Sérgio Endrigo, e Não Brigaremos Mais. Então, é uma banda muito influenciada pelaquela ideia da época, que tinha a história do The Jordans, The Jet Blacks, The Clevers, que é um pessoal que fazia aquele rock instrumental, né? Então eles eram muito especialistas no rock instrumental ou na música instrumental, né? E The Ventures, The Shadows, é mais ou menos assim a base deles. É que já em 64, mais um amigo se juntou e formou um quarteto, né? O Júlio César, também conhecido como J. César. Esse cara entra, ficam 4, portanto, né? Os irmãos Parada, o Pipo e agora o J. César. E já em 64, eles iam no programa do José Messias, na TV Continental. E de lá ganharam alguma fama para ir no programa do Flávio Cavalcante, né? Na TV Tupi, um grande programa de muita audiência, muita repercussão. E lá o Flávio Cavalcante desafiou eles a gravarem e tocarem músicas do cancioneiro popular, né? E eles aceitaram o desafio e cumpriram esse desafio. Então começou um negócio muito inteligente da parte deles. Olha, como tem pessoas que sabem muito bem ler a época, ter né? Às vezes o artista ele tem um sentimento das coisas que estão acontecendo, né? Eles começam a pegar então a música popular brasileira e começam a fazer uma gravação mais com estilo de rock. Eles começam a misturar essas 2 coisas, que é isso aí, gente, muito antes do que vai ser, por exemplo, o tropicalismo, né? É aquela coisa, né? Ou é a guitarra da Jovem Guarda, ou é a música popular brasileira, ou é de um time, ou é do outro. E eles já, muito sagazmente, já começam a misturar essas coisas, e aí já vem isso desde lá do desafio do Flávio Cavalcante. Em 65, eles foram para o selo Equipe e já lançaram mais um compacto simples. O Fusca do Pedrinho e Atirei o Limão na Água. Todo mundo tinha pena do Pedrinho, porque ninguém queria o seu carinho. Pedrinho então um dia se mancou, arrumou a sua mala e se mandou. Depois de muito tempo apareceu, e de Fusca vermelhinho aconteceu. Nesse dia todo mundo fez programa com Pedrinho, todo mundo quis o seu carinho. Pedrinho. 66, eles começam com uma coisa que vai deixar eles muito famosos, que é a ideia do pupurri. Então eles começam a criar pupurris, tocarem pupurris, né? Juntar várias músicas e tocar no estilo deles. Então no compacto duplo deles de 66, eles fazem 2 brincadeirinhas com esses pupurris, né? Que é o pupurri de Natal
e o Pupurri de aniversário. Aí sim, em 66 vão fazer o primeiro LP mesmo, né? O long play mesmo. E aí, o que eles vão fazer? Como vai chamar o LP? Na base do Iê, Iê, Iê. E aí sim, eles pegam justamente essa ideia que já estava sendo maturada de música popular brasileira em estilo de Iê, 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 e lançam pupurris, né, em torno disso. Inclusive, nesse disco já tem uma coisa fantástica, sensacional, que é um popurrí, não só com clássicos da música popular brasileira, mas também com aquelas músicas infantis, com cantigas de roda. Nossa, sensacional. Bom, 67, né? Lançando mais um LP, eles lançam mais um LP em 67. LP The Pops, em que os quatro rapazes, né, vão se destacar nesse disco. Mais uma vez, pupurris, né? Tem o pupurri As Sete Maravilhas número 2. Olha que legal, Ciranda, Iê, Iê, número 2. Bom, logo depois desse disco, o Júlio César, né, o J. César, acabou saindo da banda, né, e aí ele, inclusive o J. César vai fazer uma outra banda que chama Os Populares. É um nome parecido, né? Então tem a saída do Júlio César, né, e vai entrar um outro rapaz no lugar, que era o Euclides. Bom, já com essa nova formação, em 68, eles lançam mais um LP The Pops, com mais alguns pupurris famosos, né? São 3 pupurris. Sete Maravilhas número 3. Ciranda, Iê, 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 número 3. Bom, importante ainda em 68, gravam um outro LP em 68, muito importante, gente, porque eles vão assumir ali uma onda muito interessante, que é Iê, Iê com samba, o sambalanço.
Eles entram nessa ideia do sambalanço. Veja a mentalidade dos caras, né? Que estão, assim, são tropicalistas até antes de ter o tropicalismo. A Indy 68, mais produções, fazem mais um LP. Agora tem um lado interessante que é o baile, né? Então eles também foram muito famosos, são muito cultuados e muito lembrados até hoje, porque as pessoas jovens, né, iam aos bailes e eles eram os reis, né, sempre estavam ali, eram os grandes campeões lá no estado do Rio de Janeiro em presença de bailes. Depois outras bandas vão ficar famosas, né, por participação em bailes, né, Nativos Blue Caps, The Fevers, né, mas com certeza The Pops foi um dos mais desbravadores nesse campo. Bora, turma, The Pops com música e alegria! Bom, além de bailes, vão participando em programas na TV, né? Então são famosos em participar de programas como Festa do Bolinha, no programa do Chacrinha, né? Na Jovem Guarda, Chico Anísio Show na TV Excelsior e também em rádios, né? Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Mauá, eles estão lá sempre se apresentando. Muito trabalho eles tinham mesmo. Em 69, seguindo essa onda do sambalanço e tal, eles chamam um cantor, Oswaldo Nunes, e lançam um LP, então, com esse Oswaldo Nunes cantando, né? Que seria a junção Oswaldo Nunes e os The Pops. Você deixa. Aí em 69 gravaram outro LP, né? O 5º aniversário. Bom, no ano de 70, 1970, eles lançaram 3 LPs. Afirmação 70, Reação, I'll wait out here, they caught a name for rain and rain and fire. e o terceiro disco, que era exatamente o aniversário, né? O aniversário de 6 anos da banda. Daí já em 71 lançaram o 7º aniversário. E o segundo LP de 1971, se você pega ele destoa um pouco. Porque a banda ali já tinha se dissolvido. Então pegaram músicos outros e gravaram com o nome The Pops. Entendeu? A gravadora usou o nome The Pops, mas com uma outra banda. The Franks. O curiosíssimo é que depois desse The Franks, que gravou com esse nome The Pops, esse LP em 71, a banda passou a ser chamada depois de Roupa Nova. Olha que legal, né? Roupa Nova, que fez tanto sucesso. Então, mais recentemente, tem então esse pezinho. O início do Roupa Nova é o fim do The Pops, né? Então, The Pops já tinha se dissolvido praticamente ali em 72, chegou a lançar mais algum outro disco, mas a banda acabou, né? Tentaram fazer outras formações, no meio dos anos 70, 75, mais ou menos, teve uma nova formação que chegou a lançar disco. Depois tiveram alguns revivals, né? Nos anos 90, alguns remanescentes que se juntaram, fizeram 4 CDs lá nos anos 90, da banda The Pops. E no início dos anos 2000 também algumas formações aconteceram, né? Dos integrantes, apenas 2 ainda estão vivos. O Silvio Parada e o Alípio, que é o Pipo. Os demais, lamentavelmente, acabaram já nos deixando. Gente, eu tentei aqui fazer um levantamento, né, das principais etapas aí desse urujuto incrível que foi o The Pops. Muita gente tem culto por essa banda, lembra-se desses grandes LPs, de fato foram muito bons e é claro, sempre vai faltar alguma coisa, a gente pode ter cometido algum equívoco aqui. É bom então os especialistas se pronunciarem aí, fazer os seus comentários, corrigir, colocar coisas a mais,
porque é sempre bom lembrar do The Pops, não é mesmo? E se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta que nem eu pedi, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto!